Jesus, expressão maior da minha vida e da tua vida, amém? Jesus, Ele é, como diz o livro de Isaías, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Cordeiro, digno de abrir os selos. Ele é Jesus, morto, sepultado e ressurreto, que vive pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, aonde a morte não pôde detê-lo, porque ele ressuscitou. Louvado seja Jesus, bendito seja o nosso Senhor. Nós precisamos nos aproximarmos de Cristo em adoração. Nós precisamos nos aproximarmos de Jesus em contemplação, porque Ele é, singularmente falando, único. Ele é santo. E é sobre este amado Jesus que eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pai, eis aqui a tua palavra, o Verbo, Jesus. A tua palavra é Jesus, o Verbo de Deus encarnado, Espírito Santo do Senhor. Somente o Senhor pode me dar condições de falar de Jesus. As minhas limitações intelectuais, orgânicas, espirituais não me comportam, não me permitem em mim mesmo como um fim. Mas se o Senhor me der a condição, abre os olhos da tua igreja e fala conosco nesta noite. Fala do Verbo, o Espírito Santo testemunha do Verbo. Ó Deus, nós carecemos tanto de Jesus, o amado das nossas almas, o pastor,
aquele que é digno, Senhor. Precisamos do Senhor, carecemos muito do Senhor, carecemos de Ti, Senhor. Não estou preocupado com uma bela pregação, Senhor, não quero performance. Apenas fala com a Tua igreja e edifica-os na Tua palavra, Senhor, para a glória e o louvor exclusivamente Teu, Senhor, porque a Tua glória não compartilhas com outrem. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Meus irmãos, me perdoe a emoção. É porque quando nós nos aproximamos de Cristo com sincero coração, e Ele passa a ter uma realidade real na nossa vida, dificilmente nós não somos impactados e transformados, porque Jesus é a maior expressão que essa terra pôde conter e experimentar da parte de Deus. Não há, não houve, não haverá nada tão impactante em termos ambientais, ecológicos, onde a fauna, flora, átomos, prótons, elétrons, sistema solar, celular, quântico, que o suporte e o seu poder e a sua glória, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Jesus faz duas perguntas, e as perguntas são aos discípulos. Preste atenção nisso. Jesus está perguntando aos discípulos, aos seguidores, aos aprendizes, aqueles que andavam com Jesus, que estavam caminhando com Jesus. E Jesus faz duas perguntas. A primeira delas, versículo 13: indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Isso é uma pergunta interessante. Jesus queria saber o que estavam discorrendo acerca da sua pessoa, o que estavam falando dele, o que estão falando de mim, o que diz o povo ser o Filho do Homem. Observe que na pergunta há uma afirmação clara: o que diz o povo ser o Filho do Homem. No versículo 14, observe para eles, plural. Observe este plural aqui. Eles responderam. Nós não temos como saber se foram os 12 ou se foram alguns, mas a resposta vem através deles. Responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Pregando em muitos lugares, em muitas localidades, em diversos contextos. E observe que cada contexto tem um Cristo. Quando chegamos numa livraria dita cristã evangélica, tem lá, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior administrador que já existiu, o maior geógrafo. Cada um vai inclinar, adjetivar, qualificá-lo segundo a sua experiência, segundo a sua cosmovisão, segundo aquilo que eu entendo. Isso é perigoso.
Porque Jesus tem uma revelação exclusiva, não o que parte de mim. Não é o que eu entendo, é como eu entendo e de quem eu entendo. Para alguns, Jesus é um profeta de terceira categoria. Alá, Maomé e Jesus. Para outros, um espírito evoluído. Para outros, o filho de uma virgem. Para outro, um bom homem. E Jesus fica sendo discutido entre as religiões, entre os homens, entre as pessoas. Para outros, um cardiologista. Jesus quer o meu coração apenas. Relativizando sobre Jesus. Tocam em sua divindade, tocam em sua humanidade. Falam que ele não existiu, falam que ele existiu. Muitas discussões, eu poderia falar inúmeras discussões, onde muitos que defendem suas correntes teológicas defendem Jesus nos moldes teológicos que eles creem, que eles defendem, onde colocam Jesus dentro de um molde estabelecido pelas suas convicções. E Jesus não cabe em molde humano. Jesus não cabe em moldes filosóficos. Jesus não cabe na mente humana. Impossível que Jesus caiba dentro de um molde filosófico, intelectual. Por mais que estamos falando de Deus, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem diz o povo quem eu sou? Fala que é João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas. E agora Jesus vai apertar um pouquinho mais. E vós? Quem diz que eu sou? E é nesta pergunta que eu queria trabalhar e aplicar apenas uma pergunta nessa noite. Quem é Jesus para você? Isso fará toda a diferença. Uma visão errada de Cristo, uma compreensão errada de Jesus, me fará viver uma vida cristã errada. Isso é trágico. No contexto havia o fermento dos saduceus e fariseus. Os saduceus não criam em anjos, não criam em demônios, não criam na ressurreição dos mortos, não criam na vida eterna. Os fariseus eram autossuficientes. De forma muito simplória, porque eu não quero entender. E Jesus está preocupado com esse fermento. Jesus quer testificar deles. Agora observe que a resposta que Pedro dá no versículo 16, respondendo Simão Pedro, diferente do eles responderam. Eles responderam. Mas quando Jesus pergunta para os discípulos, para os 12, possivelmente ali, somente um diz: Tu és o Cristo. E não somente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A fonte exclusiva
da revelação de Jesus para a humanidade está com Deus. Não for a carne ou sangue que tu revelou, Pedro. Isso não é coisa humana, Pedro. Isso é coisa do meu Pai que está no céu. Isso é uma revelação. Você saber que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus. E talvez Pedro seja um dos mais atabalhoados dos discípulos, porque Pedro experimentara a cura da sua sogra, porque Jesus a curara. Pedro andara sobre o mar. Pedro ele é muito impetuoso em suas decisões, mas o Senhor, o Pai, revela aquele homem a Jesus. Jesus estava perguntando: quem diz o povo que eu sou? Quando Deus se revela para Moisés em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente, e Deus levanta Moisés e disse que quer usá-lo para tirar o povo da escravidão de Faraó do Egito, dizendo para Moisés: Moisés, a oração do meu povo subiu até mim, eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero libertar o povo, eu vou libertar esse povo. Mas Moisés diz a mim: Senhor, sim, tu vou te escolher. Senhor, o que dizer ao povo? Em nome de quem? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus disse para Moisés: diz a esse povo que eu sou enviou a ti. Eu sou o que sou, está te enviando. E a revelação de Jesus nesse contexto, tanto no contexto de Êxodo, fazendo esse paralelo, tem um cunho nessa ponte que é o cunho da libertação. A apresentação de Deus para o seu povo é o eu sou. Eu sou o que eu sou suficientemente em mim mesmo, e fora de mim não há outro, não há dependentes, não preciso de moletas. Eu sou Deus e fora de mim não há outro. Diga para Faraó que o eu sou que se basta, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Estou te enviando, Moisés, prefigurando o envio do grande libertador, o Messias, porque a palavra Jeová, Javé, deriva dessa realidade do eu sou. Javé ou Jeová ou Iavé quer dizer eu sou. Quando os legítimos judeus liam a Torá, quando chegavam nessa passagem, ou eles se silenciavam, ou eles falavam Adonai. Jesus pergunta: o que diz o povo que é eu sou? Jesus estava se revelando como Elohim. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ela era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Eu posso mudar e falar: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus.
alterasse, ferir o texto, porque a palavra é Cristo. Assim como aquele povo escravo, aprisionado por Faraó, a trabalhos forçados, dominados, subjugados, precisava de um libertador, assim somos nós, que precisamos do nosso grande libertador, o Eu Sou. O Eu Sou. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 8, verso 21. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas mais perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podereis ir. Então dizia os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu Jesus: Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando, e eles não estavam atinando que ele falava do Pai, no aspecto da libertação do pecado, porque a mulher tinha sido pega em adultério, e eles estavam questionando a Cristo. Jesus estava se revelando. Aquele que vem ao Pai é o Filho, e que vem ao Filho vem ao Pai. A revelação de Deus para mim e para você é uma fonte exclusiva do Pai. Quem é Jesus para nós? Vamos entender um pouquinho melhor. Eu não vou ler todas as passagens para não ficar exaustivo. Jesus, pelo menos 7 vezes, ele vai se declarar como eu sou. Eu sou o pão da vida. Quem precisa de pão, a não ser aquele que está faminto? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Vossos pais procuraram pão que pereceu no deserto, mas eu sou o pão da vida. Jesus falou também: eu sou a luz do mundo. Isaías no capítulo 9 vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Eu sou a luz do mundo. A luz serve para iluminar aqueles que andavam em trevas. É por isso que o salmista no Salmo 27, versículo 1 diz: o
Senhor é a minha luz e a minha salvação. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento trabalham juntos nessa ideia. Eu sou a porta. Jesus, Ele é o pão. Ele se declara como: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. O Evangelho de João, no capítulo 10, falando como pastor, como a porta do aprisco. Eu sou a porta das ovelhas dispersas de Israel. Eu sou o bom pastor. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo a quinta: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva, estava trazendo essa realidade da ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Observe que sempre o sou de Jesus está no aspecto de cura ou de libertação para anunciar as boas novas do Senhor. A sexta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima: eu sou a videira verdadeira. Ele é o pão, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a videira verdadeira. Ele se apresenta na Bíblia como eu sou. Eu não posso, não tenho tempo de entrar em cada um e respaldar biblicamente, mas quando no capítulo 1 João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Mas ele tem essa iluminação ou revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas quando ele estava preso, ele pede para que o seu discípulo fosse até Jesus e perguntar a ele se ele é o Cristo. E Jesus responde: os cegos vêm, os coxos andam, porque o reino de Deus é chegado. Nós podemos perder no meio da caminhada, das aflições da vida, a compreensão da realidade e da suficiência de Jesus. Nós podemos hoje dizer que Ele é o Cordeiro, e amanhã perguntar: será que Ele mesmo é quem Ele diz que é? Quantos você e eu conhecemos que não mais professam? Porque Paulo vai dizer que o príncipe desse mundo selou em meio dos incrédulos, para que não fosse resplandecido a glória do Evangelho de Jesus Cristo. A grande luta, a grande batalha espiritual que nós vivemos nesses dias é para que esta glória do Evangelho de Jesus, é a glória do Evangelho de Jesus, não seja revelada a mim e a você, porque o diabo não está preocupado se você e eu vamos ter casamento, carros novos. Não, o diabo não está preocupado em não te dar um marido ou uma esposa, o diabo não está preocupado em te lançar uma enfermidade, mas o diabo está preocupado em bloquear a tua consciência para que a glória do Evangelho de Jesus não te seja revelada. Essa é a maior batalha espiritual, meus irmãos. Porque no Salmo vai dizer que olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Quando abre a fenda da glória do Evangelho de Jesus, quando nós contemplamos o
glória de Deus é fazendo que cheguemos ao arrependimento pleno dos nossos pecados. Quando Jesus se aproxima de nós, quando Jesus chega e faz um milagre com Pedro, mas atabalhado. Não me recordo agora qual é o evangelho e a passagem, mas eu lembro a narrativa. E Jesus manda eles lançarem a rede. Eles estavam pescando, não estavam conseguindo nada. Jesus não sabia que eles pescam, uma grande pesca. E a reação de Pedro foi: retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Retira-te da minha presença. Porque andar com Jesus e andar constrangidos quando o pecado nos acomete. Essa consciência de arrependimento: retira-te de mim, sai da minha presença, pois não suporto a tua glória, a tua majestade. Sabe por que nós não conseguimos mais sentir isso? Porque estamos rasos, estamos arraigados nesse mundo, preocupados, sabe com quem, meu irmão? Oh Deus, não seria só Deus falar. Preocupado com coisas que não são do Senhor, porque nenhum soldado em combate, arregimentado, chamado, separado como foi Moisés, se envolve, se embaraça com as coisas dessa vida. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, disse Paulo a Timóteo. Porque, meus irmãos, assim como Deus foi com Moisés, enviando aquelas pragas e tirando aquele povo, e diante daquele povo havia um mensageiro de Deus, havia um libertador, e o povo disse: Moisés, nós vamos morrer. Moisés, não há jeito. Moisés, Faraó vem enfurecido com seus carros, seus cavaleiros, de um lado montanha, atrás cavaleiros, Faraó, pela frente o mar. Podemos resolver isso, mas se Jesus está nos colocando, Ele diz: diga ao meu povo que marche, continue andando com Jesus. Marchar aqui, meu irmão, é ir de forma resoluta, impactante, ainda que venham as lutas, porque Jesus não é religião, Jesus não é o maior psicólogo, Jesus, Ele não é o maior administrador, Jesus não veio fundar uma religião chamada cristianismo. Jesus é o Filho, Ele é Elohim, Ele é a revelação, o Verbo encarnado, Ele é Deus. Jesus é Deus, irrefutavelmente, indubitavelmente, Ele é Deus, o Messias, o ungido de Deus. E quando chegou naquele mar, Faraó e seus cavaleiros foram mortos e destruídos, tipificando que em Cristo Jesus Ele aniquilou o pecado, Ele aniquilou o diabo, triunfando sobre ele na cruz do Calvário. O nosso maior inimigo já foi subjugado, porque Jesus venceu na cruz, anulando toda a cela de condenação, encravando na cruz do Calvário, e o preço do sangue de Jesus pagou a minha e a tua libertação, porque Ele está consumado. Está quite. Essa palavra quer dizer está quitado, está pago. A tua dívida e a minha dívida da escravidão com Faraó foi paga, e Ele comprou com o seu sangue para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele comprou brancos e negros, loiros e pardos. Ele comprou baixos e altos, loiros, magros. Ele comprou pessoas. Jesus não veio comprar estruturas humanas. Jesus ama pessoas. Jesus morreu por pessoas. Ele comprou gente. Ele comprou pessoas como eu e como você. Comprou para quem? Para o Pai. O eu sou, o Elohim, levando para o Pai povos de todas as tribos.
línguas e nações, constituídos reinos e sacerdotes. Quem é Jesus para você? Olha, meu irmão, conhecer a Bíblia como os judeus conheciam, decorado, a Torá, a lei, salmos, profetas, e eles mataram Jesus. É possível saber no grego, hebraico, aramaico, toda a estrutura bíblica que eu não sei, mas nunca ter desfrutado a presença de Jesus como Senhor. Porque se fosse por conhecimento, todos os judeus não sendo salvos e arrependidos. Porque ele era o Messias. Precisamos esses dias rever os nossos conceitos com o eu sou. Será que o eu sou ele é o que ele é? Ou eu sou ele é o que eu penso que ele é? Porque por autossuficiência Pedro se deu mal. Senhor, eu não vou te trair, Senhor. Eu não vou te trair, Senhor. Se for por autossuficiência, porque eu tenho 15 anos de evangelho e conheço a Bíblia, quem dirá Pedro? Senhor, eu não vou te trair, Senhor. Vais me trair? Não, Senhor, o que é isso, Senhor? Os discípulos, quando Jesus foi para o Getsemane, se preparar para ir, para se entregar, para ser entregue, não aguentaram uma hora de oração. Não pudesses uma hora apenas ter comigo de oração. A autossuficiência, pouca vida de oração. E quando eles estavam cumprimentando Jesus, olhando para Jesus, lá vendo o julgamento de Jesus, tu és um deles, eu? Algumas traduções falam que ele praguejou, ele amaldiçoou Jesus. O Pedro que teve a revelação de Jesus. Não conheço, não sei quem é este. Isso é sério, meu irmão. Isto é grave, isso é catastrófico. Autossuficiência, pouca oração. Não aprender com o nosso irmão Pedro. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se fôssemos estudar a carta aos Hebreus, você veria que o contexto é tudo isso que você falou. Quando Jesus estava na cruz, alguns fenômenos aconteceram. O sol escureceu, em Mateus 27 você vai ver isso. A terra tremeu. O véu foi rasgado de alto a baixo do templo. E o centurião que estava aos pés da cruz vigiando Jesus, sabe qual foi a afirmação dele? Vejo que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Deus abalou a terra. O sol escurece. Alguns estudiosos falam que por 3 horas. Alguns dizem que talvez só a região da Palestina, de Jerusalém. Alguns falam que toda a terra. É discussível. O véu rasgado de alto a baixo. E uma vida diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus.
Jesus, irmãos, ele não é para o domingo e nem para o sábado. Ele é para sexta, para quinta, para quarta, para terça, para segunda, para o mês. Ele é para a vida. O apóstolo Paulo disse: os que têm por perda todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo amor do qual perdi todas as coisas. Ele fala que perdeu todas as coisas, mas ele fala uma coisa mais interessante, além de só perder, e as considera. Porque às vezes a gente perde e fica lutando com Deus, e as considera como refúgio para ganhar a Cristo. Um dos textos mais belos, Filipenses, do capítulo 10. Quem é Jesus? Para mim, quem é Jesus para você? E não é uma mensagem evangelística. Das 7 igrejas do Apocalipse, 5 delas, o Senhor disse: arrepende-te, 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 arrepende-te. E a igreja de Éfeso, se não estiver enganado, me ajuda, meus irmãos. Acho que é Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. A figura é que Jesus estava fora das famílias, não da igreja. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. As famílias não mais recebiam a Jesus. Tinham doutrina, tinham amor, discerniam os falsos mestres. Mas Jesus, por gentileza, você pode se retirar? Porque na minha casa mando eu. A porta. Será que Jesus pode adentrar nos vãos da nossa residência? Será que Jesus hoje, se nós nos chamássemos para adentrar na nossa casa, chamaríamos apenas para a sala? Será que teríamos horário de intervalo ao nosso computador? Será que teríamos horário de intervalo ao nosso quarto? Será que teríamos horário de intervalo ao banheiro? Será que teríamos horário de rasgar nosso filho e dizer: Senhor, eu preciso chorar com o filho da maneira comigo, porque eu sou um religioso, e para mim tu és um João Batista, um anunciador, para mim tu és um Jeremias, para mim tu és Elias, um profeta do poder, para mim tu és qualquer um, Senhor. Jesus se faz necessário ser o Cristo, o Filho de Deus, no coração da sua igreja, no meu e no seu coração. Será segurança para mim e para você. Pai, nessa noite estamos diante de Ti. Precisamos
porto seguro, a âncora em onde estamos firmados. O Senhor é Deus, o Senhor é Jesus, o Cristo, o enviado, o emissário, o apóstolo da nossa vida. Estamos essa noite diante da tua presença, Senhor. Em arrependimento, queremos pedir perdão por viver uma vida não medíocre, às margens de uma realidade que podemos nos aprofundar. Nós vivemos à margens como mendigos que estão vivendo pedintes, migalhas ali, coisas pequenas, onde existe o pão da vida, onde existe a luz plena, a ressurreição e a vida, o bom pastor, a porta, a verdade, o caminho e a vida. Tu és a totalidade que nós necessitamos. Tu és o que nós necessitamos. Somente tu, somente Jesus. Nenhum milímetro de acréscimo a não ser o próprio Cristo. Somente Jesus, o Filho de Deus. É sobre este Cristo que nós ansiamos e desejamos. Nos ajuda, Senhor, a largar os nossos pecados, pecados de língua, de dissensão, de imoralidade, de cobiça, de falta de perdão, pecado contra ti mesmo, falta de desejo pela palavra, pela oração, por ti mesmo, vontade para tudo. Nós precisamos do Cristo, do Filho de Deus. Nós precisamos de Jesus. Mensagem